Gente, vamos lá, questão 9. É uma questão de contagem e análise combinatória. É a primeira vez que eu vou resolver uma questão dessa com vocês. É interessante alguns métodos, né? Primeiro que a questão fala que a moça tem que construir uma senha com 4 dígitos. Toda vez que você tiver que criar alguma coisa, alguma senha, no caso são 4 dígitos, você posicione 4 espaços, como se fosse uma forca. E no caso, ele vai dar sempre uma análise amostral, ou seja, uma quantidade que você possa utilizar, que são os números de 1, 2, 3, 4 e 5. Então são esses os números que você vai poder utilizar. E ele faz uma ressalva no texto, que pode ocorrer repetição. Não há problema com repetições. Então, por exemplo, o primeiro dígito que a pessoa vai digitar, ela tem esses 5 números. Então eu vou colocar aqui o número 5. No segundo dígito, ela também tem de novo os mesmos 5 números de opção. E eu ponho outras 5 opções. O mesmo no terceiro dígito, 5 opções, e quarto dígito. Todos apresentam a mesma quantidade de possibilidades. Beleza. Todos esses números você vai multiplicar para informar a quantidade de casos, ou nesse exemplo, de senhas possíveis que você deseja. Ou, na verdade, disponíveis, né? Possíveis. E aí, normalmente, as questões aparecem com umas restrições. Qual que é a restrição, no caso? Ela não quer o número 13. Ela não quer o número 13 em nenhuma das posições. E aí a gente tem que construir justamente essas posições para poder subtrair do total de casos. Se você for contar os casos que te interessam, que é sem o 13, dá muito trabalho. É mais fácil você contar os que tem o número 13 e subtrair do total de casos. É essa metodologia que eu estou mencionando, que é um pouco nova, né? Não lembro de vocês terem visto isso ainda. Então vamos lá. Primeira possibilidade. O número 13 ele pode aparecer logo de cara nos primeiros 2 dígitos. E para mostrar aqui a diferença, eu vou colocar como se fosse uma carta de um baralho, onde eu coloquei o número 3 e o número 1. Não é o número de possibilidades, é o número que responde ao que eu escolhi. Os outros 2 dígitos eu ainda não escolhi. Então eu vou colocar a possibilidade de 5 no terceiro dígito e de 5 no quarto dígito. Multiplicando tudo isso, você vai ter 25 casos, que no caso seriam que comecem com 13. Você pode também fazer a mesma ideia, não começando, mas terminando com o número 13. Então vamos supor que o número 1 e o número 3 seja escolhido nas últimas 2 posições, e no primeiro dígito eu coloco 5 opções, no segundo dígito outras 5 opções. E multiplicando, você também vai ter de novo 25 casos. Tem um problema nessa contagem que eu fiz. Existe uma intersecção, ou seja, existe uma certa quantidade de valores aqui que coincidem. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu mencionei que tem 25 casos em uma das formas, começando com 13, e outros 25 casos terminando com 13. Agora, existe um caso que nos 2 apareceram, que é começar com 13 e terminar com 13 ao mesmo tempo. Sendo este apenas um único caso possível de se existir. Só que nessas contagens que eu fiz em cima, com 25 casos, dentro desses 25 casos tem lá esse caso aqui, porque eu posso escolher 13 no final. E nesse segundo que eu fiz, que tem 25 casos, também nessa contagem de 25 casos, tem aqui essa possibilidade de começar com 13. Então, como é que eu vou fazer a contagem da melhor forma possível? A gente tem que lembrar um pouquinho dessa disciplina de conjuntos numéricos. A gente sabe que começam apenas com 13. Deixa eu fazer um círculo grande aqui. Começar apenas com 13, você tem 24 casos, certo? Porque um deles está 13, 13, que é justamente a intersecção. Então, nessa bolinha temos 25 casos, como a gente contabilizou, mas um deles é um caso particular, que dá 13, 13.
Nessa segunda contagem, a gente também tem 25 casos, mas 24 são os que terminam com 13. E tem uma intersecção entre eles, por isso que a junção aqui dá 25. Se você somar esses casos, você vai ter, na verdade, 49 casos, que é o que eu tenho que contabilizar. Eu vou colocar como os casos não favoráveis. E aí seria só subtrair 625 de 49? Quase isso. Está faltando ainda um caso. E aí que está o problema dessas matérias. Você tem que pensar muito e dar um tempo danado. Eu, particularmente, não gosto de fazer esse tipo de questão na FUVEST. Eu deixo por último se tiver com tempo sobrando. Tem um caso, gente, que seria o número 13 no segundo e no terceiro dígito, deixando disponível o primeiro e o último dígito para possibilidade dos outros 5 números. E aqui não há casos como esse que eu vi de intersecção, porque pode ser o número 1 ou o número 3 nessas posições finais ou iniciais e não vai ter problema nenhum. Portanto, aqui sim eu tenho 25 casos sem problemas e ressalvas. Ele também é um caso não favorável. Portanto, para resolver esse problema eu tenho que pegar o total de casos, 625, subtrair dos 49 casos que eu contabilizei e também desses outros 25 casos que eu também contei no final, que tem o número 13. E aí eu vou conseguir como resposta os que me interessam. Vai dar 551.